Tá bom, então vamos falar mais um pouquinho sobre o porquê que métodos tradicionais não funcionam. E tem alguns motivos para isso, e um dos primeiros que eu consigo pensar aqui agora é que nesses métodos tradicionais, eles têm um foco muito forte em te ensinar a falar, né? Quando você chega lá, você já tem suas aulas de conversação em inglês ou em russo, sei lá o que, e eles têm muito esse foco assim em falar. Você tem que falar o idioma. Mas tem uma coisa que geralmente esse pessoal não sabe, né? Que tentar falar antes de entender é a mesma coisa que tentar correr antes de andar. Vocês entenderam isso? Tentar falar antes de entender é a mesma coisa que tentar correr antes de andar. E, gente, uma vez que você entende o idioma, isso significa que ele já está no seu cérebro guardado em algum lugar. Você só precisa colocar ele para fora e começar a falar. Então, um idioma ele é aprendido quando você entende ele. Quando você entende o idioma, é ali que você aprende. Quando você compreende, é dali que vem o aprendizado, né? Já o pessoal confunde muito isso, né? O pessoal que não tem muito conhecimento nessa área assim dos métodos de poliglotas. Por que poliglotas falam 10 línguas e você não? É por causa disso, galera. Muitos deles usam esse método assim que eles chamam de input, que é um método onde você foca em compreender o máximo possível. Você compreende muito, você treina a sua escuta, você treina a sua leitura. Depois que você já entende bastante, aí sim você começa a falar e treinar a sua escrita. Esse é o método o tão chamado input. Então tenha cuidado com isso, né? Porque a gente confunde muito isso. A gente pensa que para a gente aprender o idioma, a gente precisa falar o idioma, mas não é bem assim. Para você aprender o idioma, você precisa entender o idioma. Uma vez que você entende, o idioma já está ali em algum lugar. Ó. Você só precisa colocar ele para fora. E se você parar para pensar, quando você era bebê, você não nasceu da barriga da sua mãe tentando falar português, né? Você não nasceu tentando falar português, aprendendo com seus erros, aprendendo falando. Você nasceu, daí você passou um tempo apenas escutando o que as pessoas falam com você, escutando sua mãe falar contigo, seu pai falar contigo, outras crianças falarem contigo. Você foi fazendo o input, né? O tão chamado input. Você foi adquirindo, você foi aumentando seu vocabulário, foi entendendo mais. Ou seja, você nasceu, você ficou calado por um bom tempo, só praticando input, você só foi entendendo. Depois que você já entendia bastante, aí sim você começou a tentar falar, né? E falar é importante sim, mas para tudo tem sua hora. Então primeiro, façam input. Primeiro, foquem em entender o idioma. Entendam o máximo possível. Pratique sua leitura, sua escrita, adquira mais vocabulário. Existem métodos para isso, tá? E para depois disso, depois que você entender, aí sim você vai falar. E pensando bem, de que adianta você conseguir falar alguma coisa, mas você não entender o que a pessoa fala de volta pra você? Por exemplo, tem muita gente que memoriza umas frases aí, né? A pessoa memoriza uma frase, uma pergunta, por exemplo. Aí ela vai fazer a pergunta pro gringo. E aí ela pergunta pro gringo lá em inglês, por exemplo. E o gringo responde. E ela não entende nada. Ou seja, ela memorizou como se fala, ela memorizou a pergunta dela, e fez a pergunta dela, mas na hora que o gringo deu a resposta, ela não entendeu nada. Por quê? Porque ela fez o contrário, galera. Ela está praticando a fala dela antes de praticar a compreensão dela. Ela fala algumas coisas, mas ela não entende nada. Uma conversa não rola desse jeito. Não tem como você fazer isso, né? Isso não funciona assim. Não tem como você falar com uma pessoa e não entender o que ela fala de volta. Primeiro, você tem que entender o que ela fala para você, para depois você focar em falar de volta. E muitas das vezes, a própria resposta que você vai dar de volta para a pessoa já está na frase que ela falou. Eu vou dar um exemplo. Se você estiver no mercado, né? Se você estiver no mercado e alguém falar: essas bananas estão muito caras. E você pode responder: sim, essas bananas estão muito caras. Ou seja, você usou a frase da pessoa para responder ela. Ela falou com você uma coisa e você respondeu praticamente com a mesma fala dela, com as mesmas palavras que ela utilizou, você utilizou também. Ou seja, galera, você não precisa saber muito assim. Você não precisa saber como falar as coisas. Você precisa saber entender. Você precisa falar com você: essas bananas estão muito caras. Aí você vai falar com ela: sim, essas bananas estão muito caras. Você basicamente repetiu o que ela falou, mas isso ali já foi um diálogo, já foi um pequeno diálogo. Ou seja, com a própria pergunta da pessoa, na própria pergunta já está a resposta. Você só repetiu o que ela já falou e pronto, você conversa desse jeito, né? Basicamente, no início eu faço bastante isso. É assim que eu pratico minha fala às vezes.